Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 10. Hoje então nós vamos fazer uma resolução de exercícios, tá? Vou pedir para vocês que vocês peguem a apostila de vocês, tá bom? Na página 16. Nós paramos na correção das atividades na aula ao vivo, no exercício número 4, que era completar a tabelinha, né? A respeito da radiciação, tá certo? E da potenciação também, tá? Agora, vamos fazer o exercício 5, que ainda fala sobre a raiz quadrada. Então, o principal objetivo da raiz quadrada é determinar a medida do lado de um quadrado, tá certo? Então, quando nós falamos em encontre a medida do lado de um quadrado sabendo que sua área é tal, significa que eu preciso extrair a raiz quadrada. Por quê? Porque a raiz quadrada é um número vezes ele mesmo, é um quadrado perfeito. Então, quando eu falo em determinar a medida do lado de um quadrado, significa que eu tenho que extrair a raiz quadrada. Assim nós fizemos no exercício 3, não é isso? Que falava sobre a colcha, né? Que estava sendo feita em formato de 289 quadradinhos. Vocês podem olhar aí na apostila de vocês, que vocês vão ver aí a resolução que a gente já fez, tá certo? Então, na página 16, exercício 5, tem um problema que fala assim para vocês. Determine as raízes, o piso de uma sala quadrada quer dizer que o formato de quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Foi coberto por 1.600 lajotas quadradas, sem que nenhuma delas fosse cortada. Observe na figura parte do piso visto de cima. Note que foram colocados lajotas marrons contornando a sala junto às paredes. Para cobrir o restante do piso foram usadas lajotas brancas. Então vocês podem olhar na apostila de vocês, na página 16, exercício 5, tem as lajotas marrons no contorno e no centro, então, na parte interna, as lajotas brancas. No total, quantas lajotas de cada cor foram utilizadas nesse piso? Para responder, faça os cálculos necessários e explique como você pensou. Então, vamos lá. Então, ele traz para nós, né, que neste espaço, vou fazer só um pedaço dele aqui, ó, tá? Nesse espaço, nós temos as lajotas marrom, que está aqui, nesse espaço, e a parte interna que é branca, tá certo? Então, aqui é cheio de quadradinho, ó, cheio de quadradinho, tá certo? Essas daqui são marrons, não é isso? E essas internas aqui, ó, elas são as brancas. Ele quer saber quantas lajotas de cada cor foi utilizado, tá? Então, ele fala que ao todo foram utilizados 1.600 lajotas. Então, ele fala assim, ó, observe na figura, aqui no começo, ó, foi coberto por 1.600 lajotas quadradas. Então, ao todo, nós tivemos 1.600 lajotas. Então, 1.600 quer dizer o quê? É este lado vezes este lado aqui, ó, tá certo? Então, é eu ter um lado vezes o outro lado, que vai ser igual a 1.600. Como é quadrado, significa que eu tenho que ter o quê? Eu preciso ter medidas iguais, porque é quadrado, certo? Porque é quadrado. Então, quando eu faço essa comparação, eu tenho que pensar no quê? Certo? Eu tenho que pensar nesses dois zeros aqui, ó. Tá certo? Então, terminado em dois zeros. Que número que termina em dois zeros? O 100. Tá? O 100, ele é proveniente, né? Ele vem da multiplicação de 10 vezes 10. Tá certo? Então, é lá, lado e lado. Tá certo? Ó, lado e lado igual. Mesma medida. Então, quer dizer que o 0, 0 eu já achei. Agora, falta eu achar o quê? Falta eu achar o 16. Que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 16? É o 4. Então, quer dizer que eu tenho 4 vezes 4.
tá certo? Então, se eu pegar e multiplicar essa quantidade, ó, 100 vezes 16 vai dar 1.600, não é isso? Então, se eu multiplico aqui, ó, eu vou ter 4 vezes 10 vai dar 40, vezes 4 vezes 10, que também vai dar 40. Ah, então 1.600 é igual a 40 vezes 40, tá certo? Então, eu estou descobrindo a medida do lado, quer dizer que eu tenho 40 lajotas aqui, tá certo? E eu tenho 40 lajotas aqui, tudo bem? Eu tenho 40 e 40 nas laterais, nos lados, formando os lados, para que eu multiplique 40 vezes 40 e dê 1.600. Mas o exercício quer a quantidade de marrom, não é isso? Então, olha lá, marrom. Marrom não é só na lateral, não é só na beiradinha? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar. Olha, nesse lado aqui eu vou ter 40, tá certo? Neste outro lado aqui, que é o paralelo a ele, eu também vou ter 40, ok? Mas, aqui na superior e na inferior, seria 40, mas eu já contei esse aqui, ó. Então, esse aqui e o que vai estar aqui eu tenho que descontar. Então, 40 menos 2 vai dar 38. Então, 38 em cima e 38 embaixo. Certo? Então, somando isso aqui, eu tenho 40 com 40 dá 80, mais 38 com 38 vai dar 76. Então, se eu somar os dois agora, vai dar quanto? 80 com 70, 156. Então, eu tenho 156 lajotas marrons, certo? Então, de marrom são 156 lajotas. Agora, as brancas, é só eu pegar e fazer a conta. 1.600 que eu tinha, menos 156 que são marrom, não é isso? Então, significa que eu tenho que retirar 1.600 menos 100, 1.500. 1.500 menos 50, 1.450. 1.450 menos 6, 1.444 lajotas brancas. Então, se eu somar 1.444 com 156, eu tenho que voltar em 1.600. Tudo bem? Fácil? Tá? Então, nós resolvemos o exercício número 5 aqui. Tá certo? Agora, como eu falei para vocês, se eu quisesse, eu pensei aqui no número multiplicado por ele mesmo. É a mesma coisa de mim fazer, ó, a raiz quadrada de 1.600. Que número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 1.600? 40, certo? 40 vezes 40 é 1.600, que foi o que a gente viu aqui. Tá bom? Então, o objetivo, né, da raiz quadrada é determinar a medida do lado de um quadrado sempre. Tá bom? Exercício 6. No exercício 6, ele pede para determinar as raízes. Então, olha lá. Determine as raízes quadradas. Letra A, raiz quadrada de 169. Letra B, raiz quadrada de 256. Letra C, raiz quadrada de 225. Letra D, raiz quadrada de 441. Certo? E depois ele traz à frente aqui, né, a raiz quadrada de 16.900. Então, nós vamos olhar uma regularidade aqui que está acontecendo. 25.600, 22.500 e aqui 44.100. Então, preste atenção. Quando nós vamos extrair raiz, o que eu tenho que lembrar? Do quadrado perfeito. A raiz é quadrada? Lembra sempre do quadrado perfeito. Então, eu vou lembrar do quadrado perfeito. O que é o quadrado perfeito? Um número multiplicado por ele mesmo. Tá certo? Então, eu penso assim, ó. 169 é um número multiplicado por ele mesmo. Tá certo? Eu sempre tenho que lembrar dos 10 primeiros quadrados perfeitos. Tá certo? Que está na tabuada. Então, vai até o 10 vezes 10. Quanto que é 10 vezes 10? 100. Tá certo? Olha, 169 é maior que 100, então quer dizer que ele está
entre o 10 e o 20, porque 20 vezes 20 dá 400. Então, 169 está mais próximo do 400 do que do 100. Desculpa, 169 está mais próximo do 100 do que do 400. Então, quer dizer que é um número mais baixo. Então, eu vou fazer sempre por tentativa. Então, eu faço 11 vezes 11 e vou ver o resultado. 12 vezes 12 e vou ver o resultado. 13 vezes 13 e vou ver o resultado. Tá certo? Mas eu vou trazer para vocês aqui uma informação legal. Tá? Então, a gente pode muito bem calcular a raiz quadrada, certo? Pelo quadrado perfeito. Nós sabemos que os primeiros quadrados perfeitos, né, são 1 vezes 1, depois o 4, depois o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, depois o 64, o 81 e o 100, certo? Esses são os quadrados perfeitos, resultado de multiplicação de 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9 e 10 vezes 10, certo? Então, são multiplicações de um número pelo outro, chamado de quadrado perfeito. Observe o seguinte, o número até o 100 é fácil, tá? Porque está dentro da tabuada. Passou do 100, aí a gente aumenta o número. Então, vai ser 11, 12, 13, então já fica mais difícil, a gente tem que fazer a conta, tá certo? Então, presta atenção aqui, ó. O número final aqui é 9, tá certo? Se o número final é 9, é um número que multiplicado por ele mesmo termina em 9. Eu posso olhar aqui, ó, dentro dos 10 primeiros quadrados perfeitos. Eu tenho o 3 vezes 3 que dá 9 e tenho 7 vezes 7 que dá 9. Então eu tenho que pensar o seguinte, este número aqui, ele vem, certo, da multiplicação do algarismo da unidade, que é por 3 ou por 7. Por quê? Quando eu multiplico assim, ó, 13 vezes 13, certo? Ou 3 vezes 3, né? O resultado dá 9. Se eu faço 3 vezes 3 vezes 13, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. Coloco o sinal de mais. Tá vendo que o primeiro que eu multipliquei ficou no 9? Quando eu for somar, o resultado é 9. Tá certo? Aí eu faço 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. 9, 6 e 1. Eu já achei qual é a resposta. Por quê? 13 vezes 13 dá 169. Então aqui é 13, ó. Tá certo? A raiz quadrada de 169 é 13. É um número multiplicado por ele mesmo. Mas o que eu estou querendo que vocês entendam? Terminado em 9, eu faço a tentativa. Faço por tentativa, mas vou por eliminação. Então, se terminou em 9, nos 10 primeiros quadrados perfeitos, quais são os números que terminam em 9? 3 vezes 3 que dá 9, 7 vezes 7 que dá 49, certo? Então o número ele vai ser ou 3, ou 13, ou 23, ou 33, ou 43, sempre terminado em 3. Se não deu, aí então eu vou para o 7. Então é o 7, ou 17, ou 27, tá certo? Por quê? É uma multiplicação em que o algarismo da unidade termina em 9. Tá certo? Então a gente tem que parar e pensar um pouquinho sempre que vai resolver. Vamos ver esse próximo aqui, ó. 256 é um número grande, né? Vamos dizer assim. Eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 16, em 256. Então eu vou pensar aqui, ó, terminado em 6, não é isso? Eu venho para o meu quadrado perfeito. Então os 10 primeiros quadrados perfeitos terminado em 6. Vamos lá. É o 16 e o 36. Então, olha lá, 4 vezes 4 e 6 vezes 6. Eu sei que aqui dá 16 e 36, é um número pequeno, então tem que aumentar. Vamos começar sempre pelo primeiro. Então, 4, eu vou para o 14, certo? Ó, 4, depois o próximo terminado em 4 é o 14. O próximo é o 24, tá certo? Mas pensa um pouquinho, se eu for por 24, 20 vezes 20 já dá 400. Então passou. O 24 não é. Então só pode ser o 14. Vamos tentar? Então eu faço lá, ó, 14 vezes 14.
4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, 1, 5. Coloco o sinal de mais. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui, deu 196, tá certo? Mas eu preciso do 256. Então, terminado em 4 não é. Qual que é o próximo que termina? Que o quadrado perfeito termina em 6? O 36. Então, é o 6 vezes 6. Então, de 14 eu vou para o 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui, 256. Então, quer dizer que a minha raiz quadrada de 256 vai ser 16. Tá certo? Vai ser 16. Agora, terminado em 5. Qual que é no quadrado perfeito que termina em 5? Vamos lá. Olha aqui. É o 25, não é isso? Então quer dizer que só tem o 5 que multiplicado por ele mesmo termina em 5. Então ou é o 5, ou é o 15, ou é o 25. Mas espera lá. O número é 225. Se eu pensar no 5, é pouco, porque só vai dar 25. Falta 200 lá. Se eu pensar no 25, passa, porque 20 vezes 20 dá 400. Então passa. Então quer dizer que tem que ser o 15. Não é isso? Então eu penso sempre nos terminados. Ó, 5, 15, 25, 35. Tá vendo? Eu sei que esse vai passar, esse muito mais e esse faltou. Então sobrou o que para mim? O 15. Então eu faço o teste. Eu tiro a prova. Olha lá. 5 vezes 5... 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, 6, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai 1, 225. Então, bateu? Resultado, então, aqui é 15, porque 15 vezes 15 vai dar 225. Tá certo? E o próximo? Terminado em 1. O que eu tenho que fazer? Vou de novo para a minha relação. Então, quais são os números terminados em 1? 1, 11, depois 21, depois 31, 41, todos terminados em 1. Por que tem que ser terminado em 1? Porque quando nós fazemos a multiplicação, não é isso? O resultado do algarismo da unidade fica 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Terminado em 1, eu tenho quais números? O 1 e eu tenho o 9 aqui, ó. 9 vezes 9 é 81. Terminado em 1, ó. Tá certo? Então, começamos. Também podia ser aqui, né? Vamos lá. Podia ser o 9, ou então 19, ou então 29, 39. Tá vendo? Poderia ser qualquer um desses. Ou 1 ou 9. Terminado em 1 ou terminado em 9. Porque 9 vezes 9 dá 81. Termina em 1 aqui. Tá? Mas vamos lá. 1 vezes 1, certo? Não dá, é pouco. 11 vezes 11. Pensa assim, ó. 10 vezes 10 dá 100. Tá certo? Eu preciso do 441. Então eu preciso vir para casa do 20. Então tem que ser 20 vezes 20 dá 400. Não é isso? Então eu vou pensar aqui, porque se eu vier para o 30, 30 vezes 30 dá 900. Então passou. Então eu vou começar por aqui. Se não for esse, tem que ser esse. Tá certo? Se não for o 21, é o 29. Vamos lá. Então eu tenho 21 vezes 21. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Mais a unidade. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Somando isso aqui, deu 441. Então quer dizer que a raiz quadrada de 441 é 21. Porque multiplicado por ele mesmo duas vezes, deu 441. Ok? Aí veio essa parte aqui. Então ele trouxe 169 é 13, 16.900 é quanto? Lembra que eu expliquei para vocês os dois zerinhos já no comecinho dessa aula? Então olha lá, dois zerinhos vem do 100, não é isso? Qual é a raiz quadrada de 100? Olha lá, 10 vezes 10, 100. Entendeu? Então quer dizer que aqui é só eu multiplicar este 13 por 10, tá certo? Então se eu multiplicar esse aqui por 10, ó, 13 vezes 10 vai dar quanto? 120.
30. Então, 130 vezes 130 vai dar quanto? 16.900. Tá certo? De novo, 256 já está aqui, é o 16. E dos dois zerinhos, que é o 100, é o 10. Então, multiplica por 10, que vai dar 160. Certo? Mesma coisa. 22.500 do 225 é o 15, dois zerinhos é o 10. Então, multiplica por 10, que vai dar 150. Tá certo? E aqui também, dois zerinhos, multiplica por 10 e 21, que vai dar quanto? 210. Tá certo? Então, é uma regularidade, né, que nós trabalhamos aí. Aí ele pergunta assim: comparando os resultados obtidos em cada linha, determine as raízes quadradas e justifique-as por meios de cálculo. Então, nessa bolinha aí do final da página 16, tem a raiz quadrada de 900. Qual que é a raiz quadrada de 900? Observe aqui, ó. Dois zerinhos vai ser quanto? 10. Tem que ser multiplicado pela raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, é 3 vezes 10, que é igual a 30. Não é isso? Agora, nesse outro caso aqui, eu tenho de novo o número 2.500. Quantos zerinhos? 2. Ah, então é vezes 10, professor. Agora, o 25 está onde aqui? 5 vezes 5. Então, quer dizer que é 5 vezes 10, que vai ser igual a 50. Tá certo? 50 vezes 50 dá 2.500, 30 vezes 30 dá 900. Tudo bem? Tá. Então, agora nós vamos para a página 17. Tá? Vamos fazer um pouquinho de raiz cúbica. Raiz cúbica é a mesma coisa da raiz quadrada. Só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. Aí nós chamamos ele então de cubo perfeito. Não é isso? Chamamos de cubo perfeito. Vamos lá então. No exercício número 1, observe esta sequência: 0, 1, 8, 27, 64, 125. Qual é sua regra de formação? Vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, ó? No número 1, certo? Página 17 agora. Olha lá, no número 1, qual é a regra de formação? 1, 8, é 0 primeiro, né? 1, 8, 27, depois 64, 125. E a reticência, porque dá continuidade, é infinito. Então, quer dizer que qual é a regra de formação? É a sequência dos números naturais elevado ao cubo. Eu tenho 0 ao cubo é igual a 0. 1 ao cubo é igual a 1. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Olha lá, ó, 0, 1, 8. 3 ao cubo é igual a 27. Tá certo? Então, nós podemos escrever assim, ó. É a sequência dos números naturais elevado ao cubo. Certo? Elevado ao cubo. Depois, na letra B. Quais são os 3 próximos termos dessa sequência? Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Não é isso? Na sequência dos números naturais? Então ele pergunta, quais são os 3 próximos termos da sequência? Então eu tenho que fazer 6 ao cubo, 7 ao cubo e 8 ao cubo. Então vamos lá? 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 16. 36 vai 3. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. 216. Olha lá. A próxima sequência seria o 216. Depois, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 63 vai 6. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 348.
3, certo? E depois, 8 ao cubo. 8 vezes 8, 64. Vezes 8 de novo, porque é o 8, 3 vezes. 8 vezes 8, 64, vezes 8. Vamos fazer agora. 32, vai 3, 48, 49, 50 e 51. 512. Então, a próxima sequência é 216, 343 e 512, que daria continuidade aqui em cima. Certo? Na letra C, localize as raízes cúbicas dos 9 primeiros números dessa sequência na reta numérica. Então, é no caderno, né, que você tem que fazer. A gente vai ter que colocar aqui a reta numérica. A reta numérica ela vai ser bem grande, tá certo? Porque ele quer a localização dos 9 primeiros números dessa sequência na reta numérica. Localize as raízes cúbicas. Então, olha só, ele começa em 0. Depois é o 1, o 2, não é isso? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, tá certo? Até aqui. Agora, 0 ao cubo. Olha lá, 0 ao cubo, 0. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. 4 ao cubo, 4 ao cubo daria 64. 125. Tá certo? E depois, aqui, do 6, 216. Do 7, 343. Do 8, 512. Agora tem que fazer do 9. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, vamos lá? 81 vezes 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. 729. Certo? Na letra D, observando a localização dessas raízes, escreva entre quais números naturais estão cada uma das raízes a seguir. Então, olha lá, na letra D, a raiz cúbica de 3, a raiz cúbica de 100, a raiz cúbica de 30 e a raiz cúbica de 312. É igual ao exercício que nós fizemos da raiz quadrada, que já tinha reta numérica colocada para vocês, tá certo? Mas agora a gente está trabalhando então com raízes não exatas. Existe? Existe, são aproximadas. A gente vai ver mais para frente aí, tá bom? Olha, a raiz cúbica de 3 ela é aproximada, ela não é exata, tá certo? Igual essas aqui, multiplico por 3 vezes o mesmo número e vou ter o resultado. Tá bom? Aqui vai ter uma aproximação, vai ter números decimais, números com vírgula. Então aqui eu tenho a raiz cúbica de 3, tá certo? A raiz cúbica de 3, ela está próxima da onde? Tá certo? Próxima da onde? Então, olha só, eu tenho aqui ó, a raiz cúbica de 0, a raiz cúbica de 1, a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 3, ela está entre a raiz cúbica de 1 e a raiz cúbica de 8. Então, ela está entre o número 1 e 2. Então, olha lá, entre 1 e 2. Tá certo? A raiz cúbica de 100, ela vai estar onde? Ela vai estar entre a raiz cúbica de 64 e a raiz cúbica de 125, que está aqui em cima. Então, ela vai estar entre 4 e 5. Raiz cúbica de 30. Olha lá onde vai estar a raiz cúbica de 30. Vai estar aqui ou aqui? Aqui, entre 27 e 64. Então, entre 3 e 4. Certo? E a raiz cúbica de 312. Aonde que o 312 vai entrar aqui, ó? Vai entrar aqui, ó. Tá certo? Entre 216 e 343. Então, entre 6 e 7. Tá certo? Muito bem. Exercício 2. Vamos lá. O exercício 2 é para extrair as raízes. Exercício 2 é para extrair as raízes. Descubra as raízes cúbicas a seguir
justificando a resposta por meio de potenciação. Por quê? Porque potenciação e radiciação são operações contrárias. Então, na letra A, nós temos a raiz cúbica de 64, certo? O que eu tenho que pensar? Em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64, tá certo? Para isso aí é sua tentativa, ok? Então, vamos lá. Nós já sabemos aqui, ó, a raiz cúbica de 64 é igual a quanto? A 4. Então, ó, 4, pois 4 elevado ao cubo é igual a 64, certo? Na letra B, raiz cúbica de 1000. Olha lá, vocês lembram disso aqui na potência de base 10? Que a quantidade de zeros é igual ao expoente? Então significa que a raiz cúbica de 1000 é 10. Por quê? Pois 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Potência de base 10, nós já estudamos isso. O expoente é igual à quantidade de zeros da potência, tá certo? Do resultado da potenciação, tá bom? Depois, na letra C, raiz cúbica de 1. Que número que eu multiplico por ele mesmo, que vai dar 1? 1, né? 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 ao cubo é igual a 1, tá? Raiz cúbica de 729. Então, vamos lá. Um número que multiplicado por ele mesmo dá 729, mas nós já fizemos ele. Olha aqui, ó. 729 é qual? É o 9. Não é isso? Então eu tenho 9, pois 9 elevado ao cubo é igual a 729. Olha a relação que eu faço sempre com vocês. O expoente é igual ao índice, tá certo? A potência é igual ao radicando. A base é igual à raiz. Olha os elementos de novo, fazendo a relação, tá certo? Na letra E, raiz cúbica de 216. Um número que multiplicado por ele mesmo dá 3 vezes dá 216. Vamos olhar aqui. Olha aqui. Já está aqui, ó. É o 6. Então eu tenho 6, pois 6 ao cubo é igual a 216. Depois, raiz cúbica de 0. Existe? Claro que existe. Por quê? Posso multiplicar o 0 por ele mesmo 3 vezes, e a resposta vai ser sempre 0. Então, 0 elevado ao cubo é igual a 0. Tá certo? Depois, 343. Raiz cúbica de 343. Vamos para o nosso cálculo aqui, já tinha feito. Ó, 343 está aqui. Então, é o 7. 7, pois 7 ao cubo é igual a 343. Já fizemos todas essas contas aí. Depois, 512. Certo? Na letra H. Vou colocar aqui, ó. Na letra H, raiz cúbica de 512. Qual que é? Raiz cúbica de 512 é o 8. Pois 8 elevado ao cubo é igual a 512. Tá certo? Tudo bem aí? Então tá bom. Então olha só, a raiz cúbica é fácil da gente fazer também, tá certo? Depois nós temos aí o 3, certo? Os empilhamentos a seguir foram feitos organizando-se cubinhos do mesmo tamanho de diversas cores. Então vocês estão vendo aí, né, uma organização desses cubinhos aí. Na figura, há quantos cubinhos de cada cor? Tá? Então a gente tem que contar, tá? É trabalho de formiguinha, um por um, tá certo? Então confiram lá. 6 cubos verdes, 8 cubos laranja, 11 vermelhos, 11 azuis, 10 roxos e 10 amarelos. Letra B. Qual é a cor dos cubinhos com a qual é possível formar um empilhamento cúbico sem sobrar peças? Então, qual desses números de cima aí das quantidades são cubos perfeitos? O 6 é cubo perfeito?
tem um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 6? Não. O 8 é um cubo perfeito? É, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, tá certo? O 11 é cubo perfeito? Não. O 10 também não, tá certo? Então quer dizer que é o laranja, pois 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado ao cubo, tá certo? Então vocês escrevam lá, tá? Na letra B, a resposta vai ser laranja. É igual a 8, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo. Tá certo? Então vamos lá. Misturando os cubinhos coloridos, qual é a aresta do maior empilhamento cúbico que é possível formar? Tá? Então a gente tem que saber quantos cubinhos tem ao todo ali. Tá certo? Então, se a gente misturar, tá certo? Nós podemos, misturando os cubinhos coloridos, qual é a aresta do maior empilhamento cúbico que é possível formar? Então é 3, tá certo? A resposta aqui é 3, certo? Aí vai ficar assim, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27, tá? Na letra D, quantos cubinhos faltam para aumentar em uma unidade a aresta do empilhamento formado no item anterior? Então eu tenho 56 cubinhos ao todo, não é isso? E para formar então um cubo perfeito seria 64. Então na letra D teria que ser 64 menos 56, que é igual a 8 cubinhos. Para completar. Tudo bem? Ok? Então é isso, gente. Vocês, por hoje, tá bom? Nós resolvemos mais alguns exercícios sobre raiz, né? Falamos com vocês mais um pouquinho sobre eles, tá certo? E aí, então, depois nós vamos fazer mais algumas atividades, tá? A respeito disso. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima.